Você já sentiu aquela mistura de raiva e impotência ao ver o olhar dela mudar? Um dia, você era o centro da atenção e, de repente, tudo esfriou. As mensagens diminuem, as desculpas aumentam e o silêncio vira o novo normal. A maioria dos homens culpa o destino, mas a verdade é simples. Você não perdeu uma mulher, perdeu o propósito. E um homem sem propósito perde a força no olhar, a clareza nas palavras e o domínio sobre si mesmo. Os filósofos estoicos já sabiam: quem não domina suas emoções será dominado por elas. Marco Aurélio enfrentava batalhas, você enfrenta o espelho e o inimigo é o mesmo, a falta de disciplina. Não é sobre decorar frases prontas, mas sobre autenticidade. Quando você se conhece, sua presença fala mais alto que qualquer elogio. Quando você vive com propósito, cada gesto seu desperta curiosidade e respeito. Enquanto muitos tentam impressionar com status ou beleza, o homem verdadeiramente atraente é aquele que escuta, que observa e faz as perguntas certas. Ele cria conexão, ele provoca intimidade sem pressa, ele não busca aprovação. Ele desperta desejo porque transmite segurança e clareza. A mulher sente, sem entender, que ali há algo raro. Um homem que lidera a própria vida. Mas o perigo está nos detalhes. Uma pergunta mal colocada pode matar o clima, gerar rejeição ou te colocar na temida friend zone. Já perguntas estratégicas, com intenção e propósito, podem acender o desejo e abrir o caminho para uma conexão emocional profunda. É aqui que mora o segredo dos homens, que inspiram desejo e confiança, sem precisar fingir. Ao longo deste vídeo, você vai entender como transformar conversas comuns em experiências intensas, como usar a filosofia estoica para se manter centrado e como despertar nela aquela sensação de que você é diferente, o tipo de homem que ela não quer perder. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, mas se tornam líderes de si mesmos. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa dessa transformação. E comenta aqui embaixo: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Há algo profundamente magnético em um homem que sabe perguntar. Não aquele que despeja perguntas como num interrogatório, mas o que conduz uma conversa com calma, intenção e leveza. As perguntas estratégicas são como chaves. Abrem portas na mente e no coração dela. Quando bem usadas, despertam curiosidade, criam conexão e plantam a semente do desejo. A mulher sente que está sendo ouvida, não analisada, e é aí que a mágica começa. Os estoicos ensinavam que o poder não está em controlar o outro, mas em dominar a si mesmo. E isso vale também na arte da sedução. Fazer perguntas certas é um exercício de autenticidade e presença. Você não pergunta para impressionar, mas para entender. A mulher percebe quando há propósito nas suas palavras, quando você quer realmente conhecê-la, não apenas preencher o silêncio. É nessa diferença que nasce o encanto. Pense nos grandes filmes de romance. Raramente o charme está nas frases ensaiadas, mas na curiosidade genuína. James Bond, por exemplo, não conquista falando muito. Ele observa, pergunta pouco, mas de forma certeira. Ele desperta intimidade porque transmite domínio de si. Cada pergunta dele parece ter um motivo, e isso cria mistério. Uma mulher sente quando há um homem por trás das palavras e não um garoto tentando provar algo. A verdade é que muitas conversas morrem porque o homem tenta se vender em vez de se conectar. Ele fala demais, elogia demais e acaba parecendo desesperado. As perguntas certas, ao contrário, te colocam em posição de liderança silenciosa. Você conduz o diálogo sem forçar. É o poder do homem que não precisa dominar, porque ele já domina o próprio ego. E quanto mais centrado você está, mais ela se abre emocionalmente. Mas atenção, existe uma linha tênue entre curiosidade e invasão. Perguntar demais, cedo demais, gera desconforto.
A arte está em deixar espaço para o mistério. Mostre que você tem interesse, mas também uma vida rica, um propósito maior. Quando você mistura perguntas sobre sonhos, valores e pequenas lembranças, você cria uma dança verbal, leve, envolvente, quase hipnótica. É aí que nasce a verdadeira intimidade emocional. E se você acha que isso é manipulação, pense de novo. As perguntas certas não são truques, são pontes. Cada resposta dela é uma oportunidade de conexão mais profunda. E cada silêncio seu, um lembrete de que você sabe esperar. O homem que entende isso não precisa correr atrás. Ele atrai. E o mais fascinante é que quando você aprende essa arte, a conquista deixa de ser um jogo e se torna uma consequência natural do seu próprio equilíbrio. Ser autêntico é muito mais raro do que parece. No mundo atual, onde todos tentam se moldar para agradar, um homem que vive segundo o próprio propósito se destaca sem precisar levantar a voz. Ele transmite confiança porque é coerente. O que pensa, fala. O que fala, faz. E essa coerência é profundamente sedutora. A mulher sente, sem entender exatamente por quê, que está diante de alguém sólido. E solidez é o novo luxo emocional. A autenticidade é o que separa o homem comum daquele que inspira. Não é sobre parecer confiante, mas sobre ser confiante. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o domínio interno da mente. Um homem que domina suas emoções não é frio, é centrado. Ele não age por impulso, e sim por propósito. Quando fala, suas palavras têm peso. Quando ouve, sua presença acalma. Esse tipo de energia não se finge, se constrói. Muitos confundem propósito com metas, mas o verdadeiro propósito é aquilo que te guia mesmo quando ninguém está vendo. É o que te faz levantar cedo, mesmo cansado, e agir com disciplina quando o mundo te testa. Um homem assim não precisa de validação, e exatamente por isso ele a recebe naturalmente. A mulher percebe que ele não está ali por carência, mas por escolha. E nada desperta mais intimidade do que sentir-se escolhida, não necessária. O oposto também é verdadeiro. Quando você se desconecta do seu propósito, busca a aprovação nos lugares errados. Tenta compensar com ostentação, com frases prontas, com uma falsa confiança. E o resultado é sempre o mesmo: rejeição. Porque nenhuma mulher deseja um homem que precisa dela para se sentir inteiro. O vazio interno transparece em cada gesto e o encanto se dissolve. A autenticidade não se força. Ela se revela quando você para de fingir. Há uma frase de Sêneca que resume tudo: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Quando você vive sem direção, qualquer mulher te tira do eixo. Mas quando há propósito, cada conversa, cada olhar, cada toque se torna uma escolha consciente. Você não reage, você decide. E é essa força silenciosa que desperta desejo e respeito. Ela sente que está diante de um homem que sabe quem é e que não se perde em jogos. Então, antes de pensar em conquistar alguém, conquiste a si mesmo. Encontre aquilo que te move e a autenticidade será uma consequência natural. Porque o homem que vive com propósito não busca preencher o vazio. Ele o transforma em poder. E toda mulher reconhece instintivamente o brilho de um homem que lidera sua própria vida. Esse é o tipo de presença que não se esquece e o tipo de energia que ninguém resiste. Muitos homens confundem vulnerabilidade com fraqueza. Acham que demonstrar sentimentos é abrir brechas, quando na verdade é mostrar força emocional. O homem estoico não é frio, ele é consciente. Ele entende que só há conexão real quando há espaço para a verdade. Quando você se permite ser humano sem máscaras, cria uma intimidade que vai além do físico. E é justamente nesse espaço que o desejo mais profundo nasce. Vulnerabilidade não é despejar carências, mas compartilhar o que te torna único. Falar sobre suas experiências, seus aprendizados, até mesmo seus medos, com serenidade, gera empatia.
A mulher sente que pode confiar, porque você não está tentando impressionar, está tentando se conectar. Essa é a diferença entre o homem que joga e o homem que inspira. O primeiro busca a aprovação, o segundo busca a autenticidade. Nos filmes e histórias que marcam, o herói quase sempre tem uma ferida, e é isso que o torna interessante. Pense em personagens como Maximus de Gladiador, um guerreiro implacável, mas movido por amor e perda. Sua dor não o enfraquece, o guia. Essa é a essência da vulnerabilidade masculina. Transformar o que te quebrou em combustível para o seu propósito. Quando você compartilha isso com leveza, desperta admiração e desejo. A maioria dos homens erra tentando parecer perfeito. Falam como se tivessem tudo sob controle e acabam parecendo artificiais. A perfeição afasta, a humanidade aproxima. Mostrar que você errou, mas aprendeu, que caiu, mas se levantou. Isso cria intimidade emocional instantânea. Ela não se conecta com um personagem, mas com uma presença viva. E quanto mais autêntico você é, mais espaço ela tem para ser ela mesma. A vulnerabilidade também é uma forma de liderança. Quando você se mostra verdadeiro, dá permissão para que o outro faça o mesmo. Isso cria uma relação de confiança, não de disputa. É aqui que as perguntas estratégicas ganham poder. Quando feitas com empatia, sem julgamento, abrem caminhos para conversas profundas. Em vez de tentar impressionar com histórias, impressione pela capacidade de ouvir e entender o que não é dito. No fim, vulnerabilidade é coragem em sua forma mais pura. É olhar para dentro e dizer, eu aceito quem eu sou. Esse tipo de presença não pede amor, atrai. Porque a mulher não deseja o homem perfeito, deseja o homem real, aquele que está em paz consigo mesmo. Quando você alcança esse ponto, a intimidade deixa de ser um esforço e se torna um reflexo natural da sua autenticidade. É assim que a verdadeira conexão acontece. A memória é uma ponte invisível entre duas almas. Quando você desperta lembranças em uma mulher, aquelas cenas pequenas, quase esquecidas, ativa emoções que nem ela sabia que ainda existiam. As perguntas estratégicas certas podem levá-la de volta a cheiros, sons e sentimentos, criando uma conexão profunda, emocional. É como se o tempo parasse por um instante e vocês dois existissem apenas ali, naquele espaço de lembrança compartilhada. Perguntas como: qual foi o momento mais simples da sua vida que te fez feliz de verdade? Não são apenas curiosidade, são convites para viajar no tempo. E enquanto ela fala, algo muda. Os olhos brilham, o corpo relaxa, o riso vem mais leve. Você não está apenas ouvindo uma história, está entrando no mundo dela. Esse tipo de intimidade é raro, porque não pode ser forçada. Surge quando há autenticidade e atenção verdadeira. Da mesma forma, falar sobre sonhos e planos cria um vínculo ainda mais forte. Quando você pergunta, o que ainda falta realizar na tua vida, desperta futuro. E futuro é desejo. A mulher começa a se imaginar crescendo, explorando, vivendo, e inconscientemente ela conecta essa visão a você. É aqui que nasce o poder da conexão emocional, entre o que ela foi e o que ainda quer ser. Você se torna parte do enredo, não apenas um personagem passageiro. Os estoicos diziam que o passado ensina e o futuro inspira. E é isso que um homem de propósito faz. Ele desperta lembranças com leveza e sonhos com direção. Ele sabe equilibrar as duas dimensões do tempo. Ao ouvir as histórias dela, ele encontra significado. Ao falar dos próprios planos, ele mostra caminho. É uma dança entre vulnerabilidade e liderança, e essa combinação é irresistível. Ela sente que ao teu lado há segurança, mas também aventura. A maioria dos homens fica presa no presente superficial. O que você faz, onde mora, curte viajar, conversas seguras, porém esquecíveis. Já o homem que toca no passado e no futuro deixa marcas. Ele entende que intimidade é emoção, e emoção vem de contexto.
Quando ela sente que você lembra de algo que ela contou dias atrás, a mente dela registra: ele realmente me vê. E ser vista é o primeiro passo para o desejo. Por isso, use o poder das memórias e dos sonhos com sabedoria. Não como técnica, mas como ponte. Cada lembrança é uma oportunidade de conexão. Cada sonho compartilhado é um lembrete de que você também acredita no amanhã. Quando você desperta nela a sensação de que o tempo tem valor ao seu lado, você não conquista apenas o interesse, conquista presença. E presença é a forma mais profunda de intimidade que existe. Toda mulher carrega um universo dentro de si, cheio de forças, dúvidas, sonhos e contradições. O erro de muitos homens é tentar decifrar esse universo como se fosse um enigma. O homem sábio, ao contrário, aprende a reconhecer e valorizar o que há de singular em cada mulher. Ele não busca controle, busca conexão. E essa diferença muda tudo. Quando ela sente que é vista, não analisada, nasce o tipo de intimidade que desperta admiração e desejo verdadeiro. A essência feminina floresce quando encontra um olhar que respeita e compreende. Não é sobre elogiar o físico, é sobre perceber o detalhe. Dizer: gosto da forma como você fala quando se empolga, tem muito mais impacto do que qualquer frase ensaiada. O homem que observa desperta confiança, porque mostra autenticidade. Ele não está tentando seduzir, está realmente presente, e presença é o elogio mais poderoso que existe. Os estoicos falavam em virtude como a arte de agir com sabedoria. Aplicado ao amor, isso significa tratar a mulher com propósito e discernimento. Um homem virtuoso não joga, ele conduz. Ele entende que valorizar não é idolatrar, é reconhecer. Quando você faz uma mulher se sentir admirada sem precisar se exibir, ela relaxa, se abre e o vínculo se torna natural. Esse é o terreno fértil onde nasce o desejo verdadeiro, o da mulher que se sente em paz sendo ela mesma. Por outro lado, o homem que busca validação destrói o encanto. Ele elogia para receber, se esforça para ser aceito e, no processo, perde a própria essência. E quando perde isso, perde também o respeito. Nenhuma mulher deseja o homem que vive competindo por atenção. A intimidade se quebra quando há carência. O segredo é manter o equilíbrio, saber admirar sem se anular, oferecer sem se perder. Isso é o que diferencia o líder do pedinte emocional. Valorizar a essência feminina é também compreender os silêncios. Às vezes, o que ela não diz é mais importante do que o que fala. O homem com sensibilidade percebe o clima, a energia, o olhar e responde com calma. Ele não tenta consertar tudo, apenas escuta. E essa escuta ativa é, por si só, um gesto de respeito. É assim que nasce a confiança, quando ela sente que pode ser vulnerável, sem medo de ser julgada. Quando você reconhece a mulher além do corpo e da aparência, ela te reconhece além do desejo. E é nesse encontro que a conexão se transforma em admiração, e a admiração em desejo duradouro. O homem que entende isso não precisa correr atrás de atenção. Ele a atrai naturalmente, porque toda mulher, no fundo, quer o mesmo: ser vista, compreendida e valorizada. E o homem de propósito, com autenticidade e presença, é aquele que sabe fazer isso sem esforço, apenas sendo quem é. No fim, a verdadeira conquista nunca foi sobre ter técnicas ou frases prontas. É sobre presença, clareza e autenticidade. As 10 perguntas proibidas não são truques, mas portais para a conexão. E a mulher sente quando vem do coração. O homem que domina essa arte não busca apenas ser desejado. Ele inspira respeito, confiança e curiosidade. E essa combinação é o que torna um homem inesquecível. Lembre-se, o estoico não foge das emoções, ele as compreende. Ele não joga o jogo da conquista, ele o transcende. Enquanto outros tentam parecer interessantes, ele é interessante, porque vive com propósito.
Ele entende que a sedução verdadeira começa na mente, passa pelo olhar e termina no silêncio. Aquele silêncio cheio de significado, onde a intimidade fala mais alto que as palavras. Cada conversa é uma oportunidade de autodomínio. Cada olhar, um espelho do seu estado interno. Quando você está em paz, transmite segurança. Quando você tem direção, desperta admiração. E quando você combina ambos, torna-se o tipo de homem que nenhuma mulher compara. Porque não há cópia possível de um homem que sabe quem é. Mas a reflexão final é simples. O que te move? Por que você quer conquistar? Se for apenas para provar algo, a vitória será vazia. Mas se for para evoluir, crescer e se tornar um líder de si mesmo, então cada interação se transforma em treino. Um campo de batalha para o seu caráter. A mulher certa vai sentir isso e vai escolher ficar, não por emoção, mas por sintonia. Antes de encerrar, deixa essa pergunta ecoar dentro de você. Você está vivendo de acordo com o homem que diz querer ser? A resposta a essa pergunta define mais sobre sua vida amorosa do que qualquer técnica. Se esse conteúdo te inspirou, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com um irmão que precisa despertar o propósito dentro de si. E comenta aqui: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida.